E aí, turma, beleza? Vamos para mais uma aula. Hoje estudaremos enfermagem e nefrologia. E é isso aí. Doenças do sistema renal. Então, na aula passada, nós estudamos um pouquinho da anatomia, certo? Do trato renal. Então, o trato toda a aparelhagem renal, a bexiga, rins, ureter, a uretra. Fizemos uma revisão de anatomia. Hoje falaremos um pouquinho sobre doenças do sistema renal. Então é muito importante que vocês estejam aí com a aula passada na ponta da língua, certo? Para vocês entenderem, para que vocês entendam melhor o que nós falaremos hoje, certo? 1 a cada 10 adultos no Brasil possui algum tipo de doença renal, sendo que 60% desconhecem essa situação. Geralmente as doenças renais são silenciosas, só descobertas aí já no estágio mais avançado, certo? A primeira delas falaremos sobre ITU, a infecção do trato urinário. É uma patologia extremamente frequente que pode ocorrer em todas as idades e ambos os sexos, o que pode ser definida como uma infecção que acomete qualquer parte do sistema urinário, desde os rins até a bexiga, e a uretra sendo causada por micro-organismos e alguma parte do sistema. Então lembra lá da anatomia? Nós sabemos aí que na bexiga não pode haver micro-organismos, né? Então subindo a uretra ali é para estar tudo estéreo, gente. Então, todo o procedimento de enfermagem, de passagem de sonda vesical, por exemplo, tem que ter técnica séptica, técnica e cuidados de enfermagem para que a gente não leve aí micro-organismos que possam causar infecção. Então durante o primeiro ano de vida, acomete preferencialmente o sexo masculino. A partir desse período, durante toda a infância e principalmente na fase pré-escolar, as meninas são acometidas por ITU de 10 a 20 vezes mais que os meninos. Na vida adulta, a incidência de ITU se eleva e o predomínio do sexo feminino se mantém, com picos de maior acometimento relacionado à atividade sexual, durante a gestação ou na menopausa também. E de forma que 48% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de ITU ao longo da vida. Olha aí, gente, então todo esse processo anatômico, né, essas diferenças anatômicas favorecem, né, predispõe aí a mulher a ter maiores repetições de infecção no trato urinário. No homem, o maior comprimento uretral, o maior fluxo urinário e o fator antibacteriano prostático agem como protetores. Então a anatomia aí favorecendo os homens. A partir dos 50 anos, a presença de patologias prostáticas torna o homem mais suscetível à infecção urinária. Mas quais patologias prostáticas? Vamos falar sobre a hiperplasia prostática, a retenção, aliás, o aumento do volume prostático começa a dificultar aí a micção masculina. Então isso favorece o acúmulo e a permanência maior de urina na bexiga, favorecendo assim uma multiplicação, digamos assim, de micro-organismos dentro da bexiga. A bactéria mais frequente na infecção urinária é a Escherichia coli, que faz parte da flora intestinal normal. Podemos assim constatar como são importantes os hábitos de higiene adequado para a prevenção das infecções urinárias. Então, a anatomia feminina favorece as infecções por uma questão aí mesmo de proximidade aí, então a contaminação ocorre com maior frequência. Bom, tipos. Os tipos variam de acordo com o local onde a infecção está instalada, Então vamos falar aí com algumas terminologias. Cistite, nós estamos falando de it cisto, cistite, inflamação na bexiga. Uretrite, a infecção na uretra, e a pieronefrite, nós temos aí uma infecção propriamente dita dos rins, aí, do sistema pielocalicinal, e infecções nos ureteres. Então, depende de onde está instalada essa infecção. Nem sempre é só na bexiga, ou só na uretra, ou só nos rins. Geralmente ele vai evoluindo, de baixo para cima, e à medida que ele sobe aí, ela vai piorando o quadro, certo? A cistite é uma infecção bacteriana na bexiga ou no trato urinário inferior. Então, a posição na bexiga mais inferior, ela é, na maioria das vezes, causada por um tipo de bactéria proveniente do
Trato gastrointestinal, da que nós falamos Escherichia coli. A relação sexual também pode levar a cistite, mas você não precisa ser sexualmente ativo para desenvolver. Né? Todas as mulheres estão em risco de cistite por causa da sua anatomia, especificamente a curta distância da uretra ao ânus e a abertura uretral à bexiga. Né? Então essa proximidade favorece a contaminação. Por isso aí que se ensina assim, né, desde criança, né, sempre os hábitos de higiene, né, higiene íntima, para as crianças principalmente, para que não ocorra contaminação aí, principalmente no número 2 das criancinhas, das menininhas, né? Então é sempre ideal já ensinar desde criança esses bons hábitos de higiene íntima. Uretrite. A uretrite consiste na inflamação ou infecção da uretra. Vai lá, quem não lembra onde fica a uretra, né? É o canal que transporta a urina da bexiga para fora do corpo. Né? Então ela fica armazenada na bexiga até que você encontre um banheiro ou sinta vontade, né, de urinar, e aí a uretra vai caminhar esse resíduo urinário para fora. As uretrites são decorrentes de bactérias provenientes do trato gastrointestinal, mas pelo fato da uretra nas mulheres estar mais próximo da vagina, algumas infecções como herpes, gonorreia, infecção com clamídia podem levar à uretrite, certo? Então a vida sexual ativa também propicia uma maior chance de contaminação e causar infecção. Certo? Por isso, o uso do preservativo também não só impede doenças como HIV, né, herpes, sífilis, mas essas infecções urinárias também. Por isso, tem que se preservar. Pielonefrite, a infecção renal. Né? Pielonefrite é um tipo de infecção no trato urinário, né? A sigla aí UTI, né? Infecção no trato urinário, UTI. Já vi gente falando assim, nossa, o paciente está com uma UTI, né? Que geralmente começa na sua uretra ou bexiga e viaja para um ou ambos os rins, né? Então ela tem uma migração, uma piora do quadro e vai evoluir para uma pielonefrite. Uma infecção renal pode prejudicar permanentemente seus rins, lembram lá dos néfrons? Ou a bactéria pode se espalhar para a corrente sanguínea, o que é muito pior, e causar uma infecção potencialmente fatal. Aí nós estamos falando do que, gente? Alguém lembra? Peraí. O que? Alguém lá do fundo falou, hein? Sepse. Quando, né, você perde aí o controle de uma infecção e tem a bactéria se multiplicando na corrente sanguínea, e o paciente ele tem um choque séptico, né? Estudamos choque já em pronto-socorro? Sim. Então o paciente ele vai ter pelo menos 3 alterações fisiológicas aí de sinais vitais, caracterizando aí um choque e se tratando de uma infecção, choque séptico, beleza? Aqui nós temos algumas imagens radiográficas aí, né? Então essas imagens são tomografia computadorizada da região de abdômen, mais precisamente dos rins e vias urinárias, certo? Então vamos lá, ó, vamos localizar lá os rins. Vocês se lembram da aula passada que o tamanho do rim é aproximadamente o tamanho da sua mão fechada, do punho fechado? Olha lá, ó. Tá vendo? O meu é desse tamanho aqui, ó. Que rim enorme, eu tenho 2, tá? Então vamos lá, vamos encontrar aqui, ó. Aqui nós temos um, né? Devido à anatomia, nessa imagem aqui, o que a gente chama de neste corte, não aparece aqui o rim esquerdo, só esse aqui o direito. Mas vocês conseguem observar aqui, olha lá no meu cursor, ó. Vocês conseguem perceber que aqui há um borramento, aqui está mais escurinho e aqui está mais branquinho? Pois é, gente, esse exame é um exame feito com contraste. E o que é o contraste? É um medicamento que é aplicado na veia para que as imagens fiquem mais bem evidenciadas. E assim que o contraste entra na corrente sanguínea, os rins que filtram o sangue automaticamente começam a filtrar esse contraste. E aí mostra o trajeto do sangue nos rins. Ou seja, se o paciente ele tem uma infecção, lembra no slide anterior que uma infecção pode comprometer o funcionamento dos rins? Pois é, olha a diferença deste rim para esse aqui, ó. Tá vendo? Olha que interessante. O contraste nesse aqui, ele fez o rim brilhar. Dá para ver que ele está comprometido como? Aqui, ó, esse pontinho pretinho aqui, ó.
certo? Tem o parênquima, né? Lembra lá da anatomia, na nossa aulinha passada? Parênquima, né? E aqui nós temos o sistema coletor, ó. Aqui, ó, sistemas coletores, estudamos na aula passada. Já nesse rim aqui, olha só, tá brilhando? Ou seja, não tem tanto contraste. Se não tem tanto contraste, um contraste que foi injetado na corrente sanguínea, se trata aí de uma provável pielonefrite. Na radiologia, a gente nunca fala se trata com certeza, não. É uma imagem sugestiva, porque as imagens sempre terão que ser correlacionadas com dados clínicos, né? Então eu vou relacionar os sintomas do paciente, exames laboratoriais. Então tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui já é um edema nessa loja renal, tá bom? Característico, né? Correspondente, sugestivo de uma pielonefrite. Aqui nós temos também, ó, outro paciente, tá vendo? Esse aqui já tomou até contraste por boca, ó. As alças intestinais, ó, essas são as alças do intestino, tá? Estão bem cheias e repletas de contraste. Olha como aqui está branquinho, brilhante. E esse aqui não está. Tá vendo? Esse aqui também tomou outro tipo de contraste. Ó, olha só este rim aqui, a diferença. Ó. Ele tem já algumas imagens mais espaçadas. Mas também dá para perceber que há uma dilatação no sistema coletor. Ou seja, o sistema coletor ele está dilatado para tentar facilitar a drenagem de urina. No entanto, a infecção faz com que o sistema pielocalicinal ele não trabalhe adequadamente. Uma das coisas que também pode acontecer, né, é um cálculo, uma pedra nos rins obstruir esse sistema coletor, mas não estamos falando disso agora, certo? Então gostaram das imagens aí? Muito bacana também, uma área legal de trabalhar, certo? Então, vamos falar um pouquinho agora, um pouco mais para baixo, a infecção dos ureteres, na verdade mais para cima, né? Se fosse mais para baixo, seria da uretra. Então, dos ureteres, a gente tem nada mais do que a infecção dos canais que levam a urina dos rins para a bexiga, certo? Então, é um pouquinho acima aí, é acima da bexiga, beleza? Então, as causas das infecções do trato urinário, né? As infecções geralmente ocorrem por bactérias que entram no trato urinário através da uretra, começam a se multiplicar na bexiga e, embora o sistema urinário tenha sido projetado para manter esses invasores microscópicos, né, essas defesas às vezes falham, né? Quando isso acontece, as bactérias podem se apoderar e se transformar em uma infecção completa no trato urinário, certo? Os fatores de risco, né? Pessoas cuja uretra é menor, ou seja, uma formação anatômica que favorece, né, que predispõe à infecção, né, como no caso do sistema reprodutor feminino. As mulheres já têm um fator, ser mulher já é um fator de risco, né? Ter vida sexualmente ativa. Bom, nossa classe ninguém faz isso, então ninguém corre esse risco. O uso de alguns tipos de contraceptivos, como espermicidas. Pois é. Tem alguns tipos aí de protetores, né, de preservativos masculinos que contêm espermicidas, né? O que o espermicida faz? Ele vai destruir, né, o esperma, né, se houver o rompimento dessa barreira, né, dessa barreira de látex. Então, é uma segunda proteção. No entanto, esse espermicida ele também acaba destruindo a flora bacteriana vaginal, o que favorece a multiplicação de bactérias patogênicas. Então, isso destrói a defesa, né, da mulher. Outro fator de risco é a menopausa, devido à baixa quantidade de estrogênio que causa mudanças do trato urinário. Então, o estrogênio é um hormônio, né, que traz aí toda a regulação, que regula aí o funcionamento do corpo feminino. Então a menopausa também vai mudar toda flora vaginal, né, a lubrificação da mulher. Isso tudo pode favorecer também o aparecimento de mais infecções do que o normal. Apresentar algum tipo de bloqueio no trato urinário, como pedra nos rins ou aumento da próstata. Pois é, né, o que eu acabei comentando lá atrás. O aumento da próstata ele vai pressionar a bexiga, fazendo com que os homens eles tenham
uma dificuldade maior em eliminar a urina, né, fazendo com que a urina fique retida por mais tempo lá na bexiga. E isso também vai favorecer o aumento e proliferação de micro-organismos. Uma pedra nos rins também pode causar aí uma obstrução, por exemplo, lá na juve, lembra a juve? A junção uretrocalicinal lá? Aliás, junção uretrovesical. Às vezes o cálculo ele obstrui ali e impede que a urina se forme, né? Aliás, a urina vá, né, e preencha a bexiga, né, muitas vezes causando sangramento, né, e causando dor, né, a dor é insuportável, né, causando hematura, né, o nome correto, né, isso também favorece a infecção, né, a proteção, a presença de sangue, a presença da urina ali na bexiga também não é legal. Sistema imunológico suprimido, né? Ou seja, o paciente que está imunodeprimido, ele tem menos defesa. Isso chega a ser meio óbvio, né? O uso do sistema de catéter para urinar, ou seja, a sondagem vesical, seja ela de demora ou seja de alívio. Toda vez que eu introduzo, por mais que eu utilize uma técnica séptica, por mais que eu utilize aí um sistema coletor fechado, eu corro o risco de levar dentro aí uma bactéria, um micro-organismo, seja do catéter, seja da uretra, para dentro da bexiga, né, causando uma infecção. Sintomas: ardência forte ao urinar. Pois é, forte necessidade de urinar, mesmo tendo acabado de voltar do banheiro. A pessoa vai urinar, daqui a pouco sente vontade de novo. E quando vai ao banheiro, ele tem uma sensação de que tem bastante xixi, mas não tem, ele faz só um pouquinho. O nome disso é polaciúria, certo? Ele vai várias vezes ao banheiro e urina pouquinho. Por que acontece isso, professor? Porque a bexiga, quando você tem uma cistite, a parede da bexiga ela se torna mais espessa, mais grossa e perde a capacidade de armazenamento de urina, né? Ela perde um pouquinho a elasticidade. Por isso, o pouco de urina que se junta já causa uma sensação, né, de urinar, como se a bexiga está cheia e, portanto, ela está cheia, já que ela perde a capacidade. Então, o paciente ele refere essas várias idas ao banheiro, referindo ardor, dor a urinar e também em pouca quantidade. Então o nome disso é polaciúria. Urina escura. Né? Urina escura, né, ela vai ter aí, a partir do momento que a alteração da cor da urina vai ocorrer a partir do momento que tem infecção ou até sangue. Tá? Urina acompanhada com sangue, que é hematura. Urina com cheiro muito forte, um odor fétido, né? Presença mesmo de infecção. Dor pélvica. Né? Lembra da pelve, né, gente? Região da pelve. Dor no reto. Por que isso? Por que irradia às vezes para o reto, para o testículo? Porque é uma região bem inervada, né? Então a região pélvica tem aí os plexos nervosos que podem irradiar essa dor, que muitas vezes é no trato urinário e irradia ou para o reto ou para o testículo. Isso acontece muito em quem tem cálculo renal, né? Pedra nos rins. Aumento da frequência de micções, né, de urina, né, aumento de vezes, né, de frequência, é o que nós falamos. Incontinência urinária, a pessoa não consegue segurar, porque a infecção pode também alterar ali o esfíncter urinário e a pessoa perde ali a capacidade até de segurar, né, de conter a urina. Então é incontinência urinária por conta disso. Beleza, gente? A litíase. O que é a litíase? Né? A litíase vem de pedra, cálculo. Litíase urinária é uma condição patológica bastante frequente, cuja incidência varia entre 5% e 15% da população mundial. Acomete mais homens que mulheres. Até que fim, né? As mulheres sempre na frente aí das prevalências, atualmente em proporção inferior a 2:1. E pode estar localizada nos rins, ureter, bexiga e uretra, ou seja, o cálculo formado ele pode ir descendo aí, mundão afora. A recorrência da litíase renal é comum em aproximadamente 50% dos pacientes, né? E elas apresentarão
um segundo episódio após 5 a 10 anos do primeiro, se não forem submetidos a nenhum tipo de tratamento. Ou seja, se não for descoberta a causa, né, do cálculo, vamos aí ter provavelmente uma reincidência. Bom, os tipos de cálculo. Aproximadamente 75 a 80% dos pacientes com urolitíase, né, apresentam cálculos de cálcio. Só um adendo aqui, por que falar urolitíase? Porque, gente, o cálculo, pedra, pode aparecer até na glândula salivar, certo? Não é só lá nos rins, não. Se for na glândula salivar, nós falamos da cialolitíase. Beleza? Então, continuando aqui, a urolitíase, né, os cálculos provavelmente são de cálcio, sendo que a maioria desses são compostos primariamente de oxalato de cálcio e com uma menor frequência de fosfato. Relaxa, isso não vai cair em prova. Os outros tipos principais incluem cálculo de ácido úrico, estruvita, que é o fosfato de amônio, magnesiano, e a cistina. O mesmo paciente pode ter um cálculo misto, tá bom? Com essas duas substâncias. Os principais mecanismos fisiopatogênicos responsáveis pela formação são distúrbios metabólicos, infecções urinárias, anormalidades anatômicas e causas que sabe-se lá Deus por quê. Então vamos lá. A pedra impactada, quando ela fica lá no cálice renal, lá onde ele coleta lá a urina, certo? Pedra também pode impactar, ou seja, parar lá na pelve renal, que é essa região aqui. Ou ela pode parar aqui, ó, impactar aqui no início do ureter, tá bom? Aqui, ó, antes de chegar na bexiga, dói pra caramba, tá? E quando tá lá na bexiga, certo? Fatores de risco, riscos dietéticos, né? Uma baixa ingestão de água, né? Quem bebe pouca água. Dieta pobre em cálcio e rica em proteína animal. Aquela galera que toma pouca água, come muita carne, né? Muita carne vermelha principalmente, e gosta de um sal. Fatores genéticos, né? Ou seja, hereditariedade, infecção urinária de repetição, uso de alguns medicamentos, quem tem pressão alta, diabetes, obesidade, pH urinário, nível de atividade física, diversas alterações metabólicas, ou seja, são vários fatores que predispõem aí o aparecimento de cálculo renal. Sinais e sintomas: cólica renal, dor, hematúria, lembra hematúria? É isso aí. Dor abdominal, náusea, a dor chega a ser tão forte que a pessoa se sente nauseada, vômito, pode dar febre? Pode. Alteração do jato urinário, aquela micção, né? Aquele jato que começa e depois para, começa, sinal que já tem um cálculo ali obstruindo logo o final do trato urinário. Dor no pênis ou no testículo. Lembra que eu falei que a dor pode irradiar para o testículo? O cálculo não vai para o testículo, gente. Não tem como chegar. No entanto, a dor pode irradiar sim para o testículo ou para o ânus, tá bom? Hidronefrose e piúria, certo? Dúvidas na terminologia aí? Hematúria, priúria. Não é priune não, viu? Priune é só na Uninove. Hidronefrose, vamos pesquisar, gente. Já está na hora de vocês terem tudo isso na ponta da língua. Dá um Google lá, beleza? Tratamento. O tratamento pode ser medicamentoso. Um quadro, né, de dor. Analgésicos antiespasmódicos. O que são antiespasmódicos, professor? São medicamentos que vão diminuir os espasmos viscerais aí. Exemplo, Buscopan. Anti-inflamatórios. Certo? A litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Professor, eu não sei o que é litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Muito bem, pois vocês vão pesquisar, né? Dá um Google aí e vamos pesquisar o que é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Ou melhor, o que é a litotripsia? E por que extracorpórea, né? Se tem extracorpórea, é porque deve ter alguma mais invasiva aí, né? Pois é, dei uma pesquisada. E o duplo J, que nada mais é que um catéter que é introduzido aí no canal da uretra e que vai facilitar a saída, né, desses cálculos. Né? Então vocês vão estudar e pesquisar rapidez. Por que a litotripsia e por que o duplo J são associados?
É bem facinho, bem legal essa atividade aí. Muito bacana essa matéria. Aí, ó. Pronto. Litotripsia extracorpórea por ondas acabou. Aleco. Olha lá, ó. Como que é feito isso daí? Beleza? Olha que legal. Olha lá o duplo J. Aqui nós temos uma imagem, tá? Um raio-x. Isso aqui é um raio-x, tá bom? De pelve. Isso aqui, gente, por que chama duplo J? Porque faz um J aqui e faz um J aqui, ó. Certo? A bexiga tá aqui. Mas, professor, eu não estou enxergando nada da bexiga aí. Mas ela tá aí sim, viu, gente? Por que que fez um raio-x? Porque o raio-x, ele vai mostrar o posicionamento aqui, ó. O duplo J, ele é radiopaco, ou seja, ele aparece na radiografia, tá? E aqui, ó, para a gente ver o cálcio, a pedra impactada, ela tá aqui, ó, tá vendo? Tá bem no ureter aqui, ó. Esse aqui é o catéter duplo J. E a bexiga está nessa região aqui. Por que não dá para ver tão bem? Porque a bexiga tem uma densidade menor, né? Então, o que vai aparecer mais no raio-x? Essas bolhas de ar do intestino, tá? Mais escuras. Vai aparecer aqui os ossos, tá bom? E o catéter, que é o mais importante para ver a localização do duplo J, para saber se ele está certinho aí. Mas por que ele está aí? Pois é, tem uma estudadinha aí, coloca aí na anotação do aluno para ficar bem bonito. Olha que legal essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem de tomografia computadorizada, onde foi feita uma reconstrução tridimensional. Tá bom? Isso aqui é uma recon, né? Popularmente conhecida nos hospitais. Então aqui são os dois rins, certo? Mas aqui a ênfase maior não é nos rins. Mas para que serve essa imagem, professor? Para ver aí o calibre da dilatação ureteral. Então, olha como esse lado aqui está gordinho, né? Está dilatado, porque provavelmente é uma obstrução. E olha a dilatação renal que causa. Olha a diferença desse para esse, gente. Porque o cálculo, ele impede que a urina formada aqui, né, desça pelo sistema coletor, né, e vá para a bexiga. Então causa uma dilatação, causa muita, mas muita dor. E os exames que ajudam aí, né, o urologista a decidir o melhor tratamento são esses, tá bom? Então essa aqui é uma tomografia computadorizada de rins e vias urinárias com reconstrução tridimensional. Essa aqui, ó, é uma urografia excretora. É um exame de imagem que serve para quê? Para ver como o próprio nome diz, uro, né, de rins e vias urinárias, grafia. É um exame radiográfico utilizando a radiação para saber como os rins estão excretando, né? Então isso tudo brilhante aqui, ó, é o contraste, tá? Esse rim aqui até está excretando bem, né? Olha como é que aqui, ó, o trajeto é bem detalhado. Então ele está lavando bem de contraste. Olha esse lado aqui, ó, como o rim ele impregnou o contraste aqui nas lojas. Olha a dilatação que esse rim tem, gente. Olha a dilatação ureteral à esquerda aqui. Não, professor, está à direita. Não, inverte, tá? A imagem ela é invertida. Então, olha aqui esta bolinha branca. Então, nós temos aqui um cálculo obstrutivo ureteral. Beleza? Então, ufa, essa aula é longa mesmo. Vamos falar agora da glomerulonefrite. Glomerulonefrite é uma inflamação do glomérulo, unidade funcional do rim, formada por um emaranhado de capilares. Lembra lá na aula de ontem? Quem não lembra, dá um pulinho lá e dá uma olhadinha. Onde ocorre a filtragem do sangue e a formação da urina. É aquele nebulado de capilares, assim, por onde passa ali o sangue arterial e vai coletando, vai fazendo a filtragem ali, tá bom? Então nós temos a glomerulonefrite primária, quando ocorre isoladamente, e a glomerulonefrite secundária, quando é causada por uma condição de saúde como lúpus ou diabetes. Então, o lúpus, uma doença autoimune, pode, né, ter aí, desencadear a glomerulonefrite, certo? Por uma questão de imunidade, autoimune, ou o diabetes, por uma questão também de imunidade e também por uma questão aí
né, da questão sanguínea do diabético, mas aí é outra aula, eu gosto de dar ela isoladamente, tá bom? Causas: infecções, tá? Doenças autoimunes e vasculite. Sintomas: muito parecidos, tá, gente? Urina com cor anormal, rosada ou mais escura, ou seja, imatura, né? Presença de sangue. Urina espumosa, excesso de proteína na urina. Lembra lá do sistema que pega de volta aquilo que é bom para o organismo? Lembra daquele desenho que eu passei na aula passada? Né? A reabsorção. Pois é, quando os rins eles estão funcionando bem, ele não perde proteína. Lembre-se disso sempre. Presença de proteína na urina não é normal. Pô, proteína é bom, meu. Não pode simplesmente perder proteína, certo? Pressão alta, retenção de líquidos, com edema no rosto, mãos, abdômen e pés, tá? Cansaço, fadiga, né, resultante de uma insuficiência renal ou da anemia. Por que anemia? Porque ele vai começar a perder aí proteína, elementos figurados, sangue, né, por conta da hematura, e vai causar anemia nesse paciente. O tratamento é medicamentoso, diminuir a injeção de proteína, de sal em geral, né, gente? E nesse caso de líquidos também. Controlar rigorosamente a pressão arterial. E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Né? Deem uma pesquisada lá sobre o procedimento, né, de litotripsia. Coloquem na anotação do aluno, certo? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.